todos, né? Acho que a gente está vivendo um dia que a gente estava com vontade de viver já há algum tempo. Porque a nossa comissão ela existe desde 2012 e quem viveu o início, os primeiros anos da comissão, sentiu aquela pujança e, de repente, nos últimos 2 anos as coisas foram esfriando um pouquinho e dá a impressão de que o assunto relato integrado teria, então, saído de moda. E isso não é a verdade. Na verdade, o relato integrado tem ganhado cada vez mais espaço na comunidade internacional. O que aconteceu é que aqui no Brasil, com a crise que a gente viveu de incerteza política, relatório corporativo deixou de ser prioridade para todo mundo e a gente precisou respeitar esse momento das empresas. Mas a incerteza política está resolvida. Bem ou mal, se foi o seu candidato ou se não foi que ganhou, o Brasil vai precisar viver e aprender a viver com essa nova realidade. E a gente quer estar pronto para essa retomada da economia brasileira, do interesse, da motivação, da consciência da importância da transparência. Então, o propósito nosso aqui é da gente estar organizado e pronto para acolher o mercado e até mesmo cutucar o mercado para que isso comece a acontecer. Então, o relato integrado está crescendo e crescendo muito. Agora, em setembro, nós tivemos em Paris para a reunião do Conselho e foi dado, então, como concluída a primeira fase de implementação do relato integrado, que o IRC chamava de Breakthrough. Qual era o objetivo da Breakthrough? Despertar consciência no mundo de que existe relato integrado. Agora nós entramos numa nova fase que vai até 2021, que o IRC chama de Momentum. O propósito agora não é dizer que existe relato integrado, é orientar para que todos sejam capazes de compreender o conceito do relato integrado. E orientar, a começar, inclusive, dos reguladores. É o objetivo, é a estratégia do IRC passar a abordar e conhecer os reguladores de todos os países que se envolvem com o framework. Não no sentido e com o objetivo de tornar o relato integrado obrigatório. Ainda não é esse o objetivo. Embora eu gostaria muito. Mas o objetivo é de que o fato de que um regulador vai tornar relato integrado obrigatório me parece natural. Por quê? Porque ele aumenta a transparência, porque ele aumenta a qualidade da informação e isso vai resultar em mercados mais estáveis, que é tudo o que o regulador quer. Só que eu sempre digo que eu quero que o relato integrado seja obrigatório, mas não agora, porque o regulador não sabe o suficiente de relato integrado para poder regular. E se ele for tornar mandatório, ele é capaz de exigir coisas que vão criar mais rejeição do que consertar problemas na divulgação de informação. Então, eu achei muito propício que o IRC tenha decretado que esse é o momento de educar os reguladores sobre o que é relato integrado. E o Corporate Reporting Dialogue, ele também entra numa nova fase. Nós tivemos na fase onde ele queria alinhar conceitos no sentido de fazer com que o IFRS conhecesse no que o conceito de materialidade dele difere do US GAAP, difere do GRI, difere do SASB. Agora eles não querem mais dizer o que é diferente. Eles querem trabalhar para chegar num consenso comum, alinhar conceitos. E esse é um objetivo para ser alcançado até 2020, se eu não me engano. Então essa fase do IRC se chama Momentum, termina em 2021 e de 2021 a 2025 o IRC vai trabalhar na implementação global, fazer com que o IRC, o relato integrado, ele possa ser o padrão de reporte corporativo mundial. Esse é o objetivo deles. 2025, atingido essa meta, acaba a IRC. Eles não têm o objetivo de serem eternos, eles são um organismo que foi criado para uma missão, que uma vez que essa missão tenha sido cumprida, nós vamos nos sentir com dever
cumprido e está na hora da gente buscar outra coisa. Então essa é a primeira novidade com relação à IRC. Acho muito propício esse congresso que o professor Kassai e o Eduardo e a professora Yara vão estar capitaneando para nós. Já conseguimos que o CEO do IRC bloqueie a agenda dele para estar aqui conosco, e também a CEO do A4S do Príncipe Charles também vem, porque nós estaremos reformulando o GT de investidores para fazer um trabalho alinhado com o que o A4S faz. Vou explicar daqui a pouquinho. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de novidade, que é muito bom para nós, mas aliás é fantástico para nós, é que eu fui chamada para dar uma palestra no TCU dia 19 de setembro para poder falar sobre o que era relato integrado. E eu saí de lá abismada, realmente abismada. Eles fizeram um evento que tinham 600 pessoas no auditório do TCU, 2.000 e algumas assistindo online via YouTube. O vídeo desse evento já teve mais de 4.000 acessos de setembro para cá. Ele diz que é o ponto mais visitado lá na página do TCU. O TCU resolveu substituir o relatório de gestão que estatais precisam apresentar pelo relato integrado. A decisão dele é esse, DN 170, eles querem que eu faça propaganda, eles não querem mais o relatório de gestão, que qualquer um que tenha envolvimento com estatal sabe que é um relatório burocrático, engessado, que você não pode criar campos para explicar o que você é diferente, ou é sim ou não, e tudo mais. E o que me surpreendeu é que eu pensei que ia chegar lá e encontrar um monte de resistência e dar um monte de conceitos. Não, uma semana antes eles me mandaram a cartilha que eles queriam divulgar para os preparadores, para eu corrigir a cartilha. E honestamente para vocês, eu não precisei corrigir uma vírgula. Eles fizeram o dever de casa melhor do que muita gente na nossa comissão e sabem explicar o que é relato integrado de cabo a rabo, sem nenhum vacilo. E o que é maior, eles resolveram pegar uma estatal grande para fazer um programa piloto para ver se era possível fazer isso. E pegaram o Ministério da Fazenda, que tinha que reportar no relatório dele 26 estatais, então eram 26 relatórios. A soma de páginas desses relatórios eram 1.800 páginas. Então foi lá a gerente do Ministério da Fazenda encarregada do projeto e reportou que as 1.800 páginas deles tornaram 150 páginas com muito melhor informação do que o que eles divulgavam antes. Então o TCU está apaixonado por relato integrado, o Ministério da Fazenda está apaixonado por relato integrado, criaram uma identidade visual específica para relato integrado no Ministério da Fazenda, e o efeito disso é que, sim, o relatório de gestão será substituído pelo relato integrado. E isso está tão avançado que, há 10 dias atrás, eu estava num evento, a presidente do CRC aqui de São Paulo me mandou um WhatsApp. Vânia, o TCU acabou de me pedir o meu relato integrado. Que você está sabendo disso? Eu falei assim, a gente está muito feliz por isso. Ela, ai, que bom, né? Pois é. Então é fato. Outro efeito disso, e aí é para a gente já colocar no nosso calendário, dia 8, 9 e 10 de janeiro, para vocês verem a urgência, no mês de férias que ninguém faz coisa nenhuma, o CFC então vai fazer um evento de relato integrado para orientar as estatais em Brasília. É importante a gente estar lá. Mas como fruto da Lei 13.303, que tornou o relato integrado obrigatório para as estatais, e agora essa iniciativa do TCU, nós sentimos a necessidade de criar mais um grupo de trabalho na nossa comissão. Foi anunciado na reunião de setembro, um grupo de estatais, lembram-se disso? Então, nós tivemos já 2 reuniões no Ministério do Planejamento, porque o que a gente falou com o Ministério do Planejamento? Nós poderíamos, na comissão,
continuar a atender as estatais que têm nos procurado para orientá-las para fazer seus relatórios. Mas como o principal usuário desses relatórios será o Ministério do Planejamento e o TCU, a gente sentia a necessidade de fazer alguma coisa alinhada com essas duas entidades. Então, nós montamos já a estratégia de preparação, vai ser feito agora, provavelmente, a partir de janeiro. A Gláucia do GRI vai coordenar esse GT, pela experiência que ela tem de lidar com estatais nesse sentido. Então, nós vamos estar orientando as estatais brasileiras com a identidade de Comissão Brasileira do Relato Integrado, isso ficou bem claro. É um serviço que a comissão vai estar prestando para o governo federal de orientar as estatais para elaborarem os seus relatos integrados, né? Então, essa é a segunda missão. O outro grupo de trabalho Fernando, me cutuca. O outro grupo de trabalho que a gente decidiu criar na nossa reunião de setembro foi um grupo voltado para os CFOs. Por quê? Porque a gente, apesar de todos os esforços, parece que o GT de investidores nunca conseguiu avançar muito aqui no Brasil. E aí a gente ficou pensando, qual o objetivo da criação do GT de investidores? Era que o investidor fosse a voz a ser usada para dizer para o diretor financeiro das empresas que informação não financeira era importante. Então, dado que a gente não conseguiu fazer a transmissão desse recado indiretamente via investidores, a gente resolveu então ir ter um acesso direto com os próprios CFOs. Então, o GT de investidores agora ele é GT de investidores / diretores financeiros, CFOs das empresas. O objetivo é a gente implementar o programa da network de CFOs do A4S do Príncipe Charles. Por isso que a CEO, a Jéssica Fries, está disposta a vir para o Brasil para a conferência e quantas vezes forem necessárias no ano de 2019 para nos ajudar a implementar essa network aqui no Brasil. Nessa reunião que a gente teve com o A4S em Londres, eu vim a conhecer uma das coordenadoras dos cursos de sustentabilidade da Universidade de Oxford. Então, estive falando com o professor Kassai antes de começar, e doutor, é uma coisa para a gente fazer, eles querem trocar ideias com professores brasileiros, discutir metodologias de ensino, trocar experiência de como eles lidam com esse assunto nos cursos de Oxford e como que a gente lida com o curso e metodologia aqui no Brasil, para a gente poder fazer um intercâmbio. Já falei com o professor Kassai que a gente vai trazer os alunos de Oxford para ele levar para a Amazônia, que nem ele fez com os alunos da USP aqui, vai ser um sucesso tremendo. Mas é outra coisa, outra frente que a gente abriu. E nós hoje de manhã, durante a reunião, sentimos de repente que seria uma boa ideia criar um 7º grupo de trabalho aqui na comissão para analisar os relatórios integrados das empresas que estão usando o framework. Não no sentido de ter prêmio, não no sentido de ter competição, mas no sentido de auxiliar essas empresas a terem feedback sobre aquilo que está sendo reportado. E finalmente o último grupo que a gente criou foi um grupo voltado para pequenas e médias empresas e startups. Eu estou felicíssima com esse grupo, porque sempre foi meu sonho de consumo fazer com que pequena e média empresa começasse a publicar relatório. Então, temos muito que ajudar o Alexandre nesse desafio aí, para que a gente possa fazer um trabalho simples, porque para pequenas e médias empresas complicar assusta, mas a mostrar para elas que é possível sim você usar a plataforma do relato integrado como estímulo de transparência. E a última novidade que eu tenho, antes de passar para o Fernando, é que a ONU ela elegeu o relato integrado como o principal veículo para você monitorar implementações de ODS. E
Na reunião em Genebra, no mês passado, eles escolheram 4 países no mundo para poder fazer um monitoramento dessa implementação. Quênia, África do Sul, Colômbia e Brasil. Então, eles querem colocar uma pessoa aqui no Brasil, um contratado pela ONU, para ser o ponto focal para reunir toda e qualquer informação de ODS nos relatos integrados, para alimentar para a ONU, para isso ser objeto de prestação de contas na reunião da ONU em outubro de 2019. Quem deve assumir esse ponto focal é o professor Fábio Moraes da FUCAP, mas com o auxílio principalmente do GT acadêmico, porque a gente espera que todas as universidades no Brasil possam alimentar de informação o que vem sendo feito para que a gente possa então ter um bom desempenho nesse processo aí. Acho que eu dei todas as novidades. Faltou alguma? Não, né? Qualquer coisa o Fernando complementa aí. Eu vou sair antes do final, mas porque eu tenho que pegar um avião que eu dou aula hoje à noite, mas eu tenho certeza de que o que a gente está fazendo aqui no dia de hoje é uma nova fase na existência da nossa própria comissão. Está na hora de buscar aqueles que você lembra que estavam aqui antes e se afastaram. Diga para ele, olha, acorda o dragão aí que a gente vai começar a agir de novo, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigado.